Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Bom, hoje eu queria falar um pouquinho sobre consciência. Eu ouço bastante hoje em dia as pessoas falarem sobre isso. E que bom que as pessoas estão reconhecendo o ego e a consciência. E muitas vezes a gente fala sem viver, o que é mais importante. Porque é que nem aquela frase, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Eu sei que é muito difícil a gente colocar tudo que a gente aprende em prática. Mas é melhor a gente aprender pouco e pôr em prática do que a gente aprender muita coisa e não saber o que pôr, quando usar. O ego, ele precisa se afirmar o tempo todo. E para isso, ele usa tudo que você é. Ele sabe tudo. E ele grita e ele grita. O ego é tudo que eu acho que sou. Provém da família que eu vim, das coisas que eu ouvi a minha vida inteira, das coisas que eu acreditei que eu peguei pra mim, dos amigos, das amigas que eu convivi, das coisas que eu falei, das coisas que eu ouvi, das coisas que eu assisti, das músicas, das coisas que eu li. Enfim, o ego pega tudo isso que você já viveu e fala que é você. Só que você não é o que você viveu. Mais uma coisa do que o ego é capaz. O ego, ele é capaz de não deixar você mudar. Porque você está tão preso, tão apegado àquilo que você era, que você não se permite ser quem você deveria ser, quem você é realmente. Você já nem é mais a pessoa que você está sendo, você mudou, você pensa várias coisas diferentes, mas você não consegue se tornar aquela pessoa que você quer ser, porque você está apegado na sua mente e você fala, eu sou assim. Quando você fala, eu sou assim, é a pior frase que você pode falar. Porque quando você fala, eu sou assim, você está formando uma crença de que você é assim, que você não vai mudar, você não quer mudar, você não tem interesse em mudar. E por que não mudar? Qual que é o problema em mudar? A vida é muito curta. E eu acho que a gente tem que mudar muito e chegar na nossa melhor versão. E é lógico que, assim, um pouco de ego sempre vai existir. Porque a gente tá numa vida que a gente tem que conviver com o outro, que a gente tem que conviver num coletivo, que a gente tem que conviver com as coisas materiais. Mas é importante olhar e perceber se isso não tá fazendo mal pra você, se você não tá fazendo mal pro outro. A consciência é uma coisa muito mais profunda, ela é uma coisa que fica lá dentro de você, só esperando para ser chamada, para ser tocada, para ser observada, porque ela não fica falando na sua cabeça, sabe? Alguém olha feio para você e o ego vai lá e fala um monte de coisa. Alguém faz alguma coisa que você não gosta, o ego vai lá e fala um monte de coisa na sua cabeça. Por quê? Porque o ego, ele precisa se provar o tempo inteiro. E o que a gente precisa fazer com esse ego, gente? A gente precisa estar muito atento no presente para conseguir fazer escolhas e ter atitudes de acordo com a consciência e não com o ego. A consciência nada mais é do que a voz da nossa alma, sabe? A nossa alma sabe o que é certo, a nossa alma sabe para onde ir, o que fazer, ela sabe tudo, entende? Só que a gente não ouve ela. E por que a gente não ouve a nossa alma? Porque o ego não para de gritar um minuto. O que você tem que fazer, o que você não fez, o que aquela pessoa te fez e blá 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 blá. E o ego e a nossa mente, eles não estão a nosso favor. Ele não tá a seu favor, ele tá contra você. O ego vai te levar longe e vai te deixar lá, você pode ter certeza disso. Mas, gente, pra tudo isso, a gente precisa da meditação, porque é a meditação que vai te trazer cada vez mais pro presente. Se você não estiver no presente, no agora, você não vai perceber o que é a consciência e o ego. Vai ter uma confusão na sua mente que você não vai saber. E não saber é bem ruim. Mas nunca é tarde, eu acho, né? Nunca é tarde pra descobrir que você tem uma consciência divina, uma consciência que ama e que você é um ser divino, o divino está em você, sabe? Pra deixar um pouquinho mais claro do que é ego e do que é consciência, eu vou dar um exemplo claro. E é até chato falar, né? Que é uma coisa que aconteceu comigo há uns meses atrás, já faz um tempo. Mas que, graças a Deus, eu tava no presente e pude
compreender aquilo, ver tudo aquilo que estava acontecendo na minha mente, como a minha mente estava contra mim. E a sua mente também tá contra você, se você não aprender a dominar ela, tá? Eu fui numa consulta, né, na ginecologista, e assim, a secretária da ginecologista tava falando com uma mulher X, uma mulher bem vestida, chique, elegante, de salto, e a mulher tava dando uma quantia em dinheiro pra secretária. E a secretária falou assim, tava falando assim com ela: ai, obrigada, tá bom, não sei o que lá, e pá. Aí ela olhou pra mim e falou: fala. Tipo assim, foi nítida a mudança de tratamento que ela tava dando pra uma pessoa e como a forma que ela me tratou, entende? Ela tava risonha, ela tava doce, ela tava simpática, e comigo ela foi grossa, seca e com uma cara de merda, entendeu? E aí, né, dei meu cartãozinho, sentei. E eu lembro que eu tinha levado um livro pra ler enquanto eu esperava a consulta. Geralmente demora um pouco, né, porque o Brasil é assim, né, a vergonha desse país. Mas, enfim, eu lembro que eu não tava conseguindo ler o livro, sério, porque eu tava preocupada com a mulher. E olha o que o meu ego, a minha mente tava falando pra mim. E eram os dois lados, você conseguir, porque a mente é dual. Ela nunca vê a realidade como ela é. Geralmente, o ego é dual e ele é composto por dois lados. O superego e o ego inferior. Uma pessoa com superego é aquela pessoa que quer atenção só pra ela, tem uma atitude mais imponente, sabe? Aquela pessoa que precisa se autoafirmar o tempo inteiro, que precisa chamar a atenção de todo mundo, que acha que a atenção é só dela. E é aquela pessoa que precisa afirmar o tempo inteiro: eu sou foda, eu sou melhor que você, eu fiz tudo isso pra chegar até aqui. Isso é puro ego. E aquela pessoa que, ai, a vida é muito difícil, ai, eu sofro demais, ai, todo mundo me magoa, ai, a vida... Sabe? Isso também é puro ego. A gente acha que não. É ego também, porque a pessoa, ela tá só olhando pro próprio umbigo. Ela não consegue olhar o outro, sabe? Ver a realidade como ela é. Ela tá tão preocupada consigo mesmo que ela perde a vida. É muito louco isso, né? E lógico, eu tenho atitudes egóicas, sim. Você também, não é porque você vai começar a viver. Tomara que a gente cada vez mais tenha atitudes com consciência. E eu acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Quando você encontra esse equilíbrio entre uma coisa e a outra, a vida flui e fica mais simples. Enfim, agora voltamos pro exemplo, né? O superego meu começou a falar assim: ai, nem liga, essa moça é idiota, ela tá com inveja porque você é nova, bonita e ela é velha e feia. Olha só, gente, a crueldade da minha mente, sério. Aí, tipo, eu só observando. O ego inferior veio falar assim pra mim: ai, nossa, mas ela tá te tratando assim porque você não tem dinheiro, você tá aqui pelo plano. E aquela moça devia ter dinheiro, né? Então era por interesse. Você é pobre, entendeu? E aí, gente, eu tive um estado de consciência que eu percebi o que estava acontecendo. E eu parei e pensei, e a minha consciência falou nesse momento, falou assim: o que ela é, o que ela faz é problema dela. Por que eu vou pegar o problema de uma pessoa pra mim? Por que eu vou ficar me questionando e deixando meu ego gritar na minha mente por uma coisa que não foi eu que fiz? Então eu falei, não me importa o motivo dela. O que importa é que eu não vou deixar isso estragar meu dia. Foi graças a esse estado de consciência que eu consegui voltar pro meu livro. Mas vocês estão vendo como a mente ela é perigosa? Você tem que estar muito atento todos os dias e é difícil, e é por isso que você precisa meditar, porque isso vai te ajudar muito. Então, gente, tipo assim, são vários pensamentos desse tipo que ocorrem no nosso dia. Só que a gente, às vezes, acaba não percebendo, sabe? A vida é um eterno aprendizado, a gente aprende todo dia. E se a gente não aprende todo dia, eu não sei por que a gente tá aqui. Que sentido que a vida tem se não for pra gente aprender, evoluir e ser cada dia melhor em todos os aspectos da vida? Sinceramente, eu não sei. Bom, eu espero que fique claro
Que você comece a viver cada dia mais através da sua consciência, que você pare de julgar, que você pare de pensar muito e achando que vai resolver alguma coisa na sua mente, porque você não vai. Você precisa sair da sua mente, tá? Você precisa sair dela e você precisa dar muito carinho para esse ego machucado, seja lá qual for o seu ego que prevalece, porque a gente tem vários, mas você precisa cuidar dele e não deixar ele afetar você, afetar sua vida, afetar seu dia. Como você vai se manter no presente se não for através de praticar meditação? Tá, você pode tentar ter um dia de consciência e ficar se lembrando, eu estou consciente, eu sou uma consciência que ama, eu estou no agora, legal. Mas a nossa mente, ela sempre vaga, ou pro futuro ou pro passado. E às vezes é muito boa as coisas que a gente tá pensando. Nem sempre é ruim. Às vezes a gente tá pensando numa coisa super boa que aconteceu, ou a gente tá super esperançoso com alguma coisa que vai acontecer, mas enquanto a gente tá fazendo isso, a gente tá perdendo o que tá acontecendo agora. E só o agora é real. O que passou, passou, e o que vai vir a gente não veio ainda. Enfim. Gente, eu até empolguei aqui, ó. Eu tô até suando. Sério. Bom, eu espero que a partir desse momento que você viu esse vídeo, que você pesquise o que é consciência, o que é ego, pra você começar a entender mais, a distinguir uma coisa da outra. E eu espero sinceramente de coração que você comece a meditar, que você comece a viver o presente, que você comece a fazer cada vez mais escolhas através da sua consciência e não através do seu ego. E muda, porque quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Namastê. Ah, eu já ia esquecendo, ó. Se você gosta do meu conteúdo, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aí pra eu saber que vocês estão gostando. Se inscreve no canal, deixa um comentário que eu fico muito feliz e vocês me ajudam a crescer e a esse vídeo atingir mais pessoas, tá bom? Muito obrigada. Tchau e até a próxima.